Bem, hoje então falando sobre os números racionais. Vamos estudar um pouquinho sobre esse conjunto. Bom, mas então e os números racionais? Quem são? De onde vêm? Por que existe? Como vamos identificar esses números? Primeiro a gente pode perceber que tem bastante números racionais por aí. Números que são representados com vírgula, né? Como por exemplo, nos preços dos combustíveis, que a gente vê uma placa aqui, né? 4,378, 2,779, nas alturas das pessoas também, né? 1,70 m, 1,61 m, 1,49 m. Também podemos perceber esses números racionais presente nas receitas. Por exemplo, nós estamos aqui nessa receita um número que é uma quantidade que é meia colher de chá de suco de limão. Ou seja, só que aqui o número racional está em forma de fração, né? Nós podemos ter aqui uma outra fração também, 1/3 de xícara de suco de laranja. Então, nessas receitas também nós vimos a aplicação dos números racionais. Aqui temos ainda uma etiqueta, né, com o preço, né? E aqui nos preços em geral também nós vemos a presença dos números racionais na sua forma decimal, né? Representação decimal. Como nós podemos fazer então para identificar um número racional? Todo número racional pode ser escrito como uma fração. De forma geral, nós temos Q, é o nome do conjunto, e nós podemos identificar esse aqui como quociente de dois números, né? Números A e B, tais que A pertence a Z e B pertence a Z asterisco. Ou seja, nós estamos representando aqui os números por letras, mas a gente sabe que isso vale para os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros e também dos números inteiros asterisco, ou seja, sem o zero, porque nós não podemos ter o zero no denominador, ok? Então, sempre que nós pudermos transformar ou ter o número na forma de uma fração, nós podemos considerar esse número como um número racional. Como é que fica o nosso diagrama, então? Nós temos agora, então, o conjunto dos números naturais, envolvido pelo conjunto dos números inteiros, e logo a seguir o conjunto dos números racionais. Só que tem um grande detalhe que a gente não pode esquecer, né? O conjunto dos números racionais, ele engloba todos esses conjuntos internamente, ou seja, o conjunto dos números naturais e dos números inteiros. Isso quer dizer o seguinte: quem está aqui dentro do conjunto dos números naturais também pertence aos inteiros, porque os inteiros estão ao redor do conjunto dos números naturais, contém esse conjunto, né? E o mesmo nós podemos dizer que qualquer um elemento que esteja em qualquer um desses dois conjuntos, N ou Z, também pertence a Q, ao conjunto dos números racionais, que é o conjunto mais amplo até agora que nós estamos vendo. Ok? Essa noção é muito importante. Nós temos então aqui, como nós poderíamos citar alguns exemplos, né? Conjunto dos números naturais, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, etc. Sempre números sem vírgulas, números sem representação em forma de fração. E aqui nós temos os números negativos, né? Que não estão dentro dos números naturais, mas estão ao redor dele, né? Pertencentes ao conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Aí nós teríamos, por exemplo, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 7, por aí vai. E então, de uma maneira fora do conjunto dos números inteiros, nós temos aqui então o conjunto dos números que pertencem a Q, mas não pertence a Z e nem a N, cuja representação nós temos com números negativos e números com vírgula, né? E números com reticências, a gente vai ver já já, porque essas reticências aí, né? Números negativos, menos 0,02, mais 1/2, mais meio, né? Mais 0,8, menos 1,555 reticências. Aqui são alguns exemplos de números racionais. Bom, vamos ver as representações também dos números racionais, que podem ser em forma de fração ou pode ser em forma de números decimais, que podem ter representação finita ou infinita. Isso é importante também. As representações decimais infinitas periódicas são chamadas de dízimas periódicas.
que negócio é esse de periódicas, né? Quando a gente tem uma representação decimal infinita, pode ser que alguns elementos desse número estejam se repetindo. Essa repetição que vai para o infinito nós chamamos de período. Então, nós podemos ter representações que vão de maneira periódica para o infinito e outras não periódicas, ou seja, vai de forma bem aleatória. Como nós podemos passar do número de fração para número decimal? Temos aqui o número 3/4, que está na forma de fração, e basta você fazer a divisão de 3 por 4, lembrando que fração representa uma divisão. Então você tem 3 dividido por 4, você vai encontrar 0,75, que é um número decimal e um decimal exato. Por que decimal exato? Porque ele não tem uma representação infinita. Pelo contrário, sua representação é finita. Um outro exemplo é 7/14, ou seja, 7 dividido por 14, vamos encontrar 0,5. Também um número com representação decimal finita, por isso ele é um decimal exato. Em resumo, basta dividir o numerador pelo denominador e você vai então encontrar uma representação de um número decimal, para um número decimal, né? E se nós quiséssemos fazer exatamente o contrário? Bem, aqui você tem o número 0,15, ou como nós podemos também ler, 15 centésimos. Se é 15 centésimos, seria 15 sobre 100. Simples assim, basta então colocar o número sobre 100. Um outro exemplo, 1,5 é uma maneira de nós lermos esse número, mas também podemos lê-lo como 15 décimos. O algarismo 5 está exatamente aqui na posição dos décimos, então é ele que vai dar a nota tônica desse número, ou seja, 15 décimos, 15 sobre 10. Se tivéssemos 15 milésimos, seria 15 sobre 1000, se tivéssemos 15 centésimos, 15 sobre 100, e por aí vai, né? O som que nós emitimos, né, a maneira como nós lemos o número mesmo decimal, já nos ajuda a descobrir qual seria o número na forma de fração. Uma outra maneira também que a gente pode utilizar é se você ignorar, por exemplo, a vírgula. Vamos aqui ao primeiro exemplo, aqui na letra A, 0,15. Se você ignorar essa vírgula, tá vendo? Se eu colocar aqui esse sinal sobre a vírgula e esquecer a vírgula, eu tenho o número inteiro 15. Isso já seria o meu numerador. E aí, como é que nós teríamos o nosso denominador? O denominador, nesse caso, sempre será uma potência de 10. E a gente fala sobre isso mais para frente. Mas essas potências de 10 nada mais, nada menos são do que 10, 100, 1000, 100 mil, 1 milhão, né? É um seguido de alguns zeros. E aqui, como nós temos duas casas decimais, esse número então deveria ter, ou deverá ter, 2 zeros. Nesse número aqui, usando o mesmo raciocínio, colocando aqui o cursor sobre a vírgula e eliminando essa vírgula, nós teremos o número inteiro 15. Então, já sei quem é o numerador, é 15. E o meu denominador, quem é? Ele ele tem exatamente a mesma quantidade de zeros como tem a quantidade de casas decimais. Ok? Simples assim. Então, basta a gente fazer. Você repara que se nós fizermos essa associação, né, essa combinação dos números com os zeros, né, das potências de 10, nós vamos entender exatamente, conseguiremos fazer exatamente essa transformação. O número de casas decimais combina com o número de zeros da potência de 10 do denominador. Bom, esses números também podem ser representados na reta numérica. Nós podemos ter o referencial, que é o zero, para separar os positivos à direita e os negativos à esquerda. E aí, então, nós poderemos fazer as colocações dos números racionais sobre a reta. De que maneira a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode entender o seguinte: se nós dividirmos, vamos pegar esse espaço maior aqui, essas duas divisões, né? Vamos imaginar que isso aqui seja 1, né? Se você pegar o 1 e dividir em duas partes iguais, essa parte aqui representa meio. Se você, por exemplo, tomar agora isso como medida, então você teria 1, 1,5, ou seja, 1 mais 0,5, ou 1 mais meio. Aqui você teria, então, 2,
E cada espaçozinho desse aqui está representando meio, né? Então, 2 mais meio, 2,5, né? Ou 2,5. Nesse caso aqui, um pouquinho à direita aqui, nós temos ainda o 2,55555, que é a mesma representação que nós utilizamos para essa barrinha aqui. Nós vamos falar disso quando estivermos falando sobre as dízimas periódicas. O mesmo se dá também se nós fôssemos fazer ou olhar para o lado esquerdo, né, para os números que estão em oposição, os números opostos. Aliás, em se falando de números opostos, né, nós temos que cada um desses números positivos possui um simétrico ou oposto do outro lado, ou seja, números que estão à mesma distância que ele do zero. Um exemplo disso, nós temos aqui o mais 1 sobre 2, né, mais meio, e o oposto dele está à mesma distância que ele está do zero, ou seja, menos meio lá do outro lado, do lado esquerdo. Ok? Como representar a fração 3 meios na reta numérica? Como que ela pode ser representada, essa fração? Bom, vamos aqui então. Nós podemos pegar um inteiro, né? Você está vendo aqui, ó. Vamos pegar uma unidade e vamos dividir essa unidade em duas partes. Cada uma dessas partes será, então, meio. Então, você tem um meio, dois meios, ou seja, você vai ter um inteiro, e somando mais inteiro, você vai ter 3 meios. Então, aqui você tem 3 meios, ok? Basta, então, você pegar a unidade, dividir a unidade em meios e contar, então, quantas unidades, onde vai, então, finalizar, onde vai encontrar os 3 meios, ok? Muito bem, algumas aplicações, então, dos números racionais. Temos aqui um pequeno probleminha para a gente poder entender, né? Podemos fazer a aplicação. Numa cesta havia 30 balas. Pedro pegou metade das balas e João pegou a terça parte do que sobrou. Quantas balas sobraram na cesta? Vamos então à solução. Bom, primeiro, vamos ver o que aconteceu com Pedro. Pedro pegou metade das balas, ou seja, metade de 30 é 1 sobre 2 vezes 30. Isso é uma multiplicação, né? Lembrando que quando vamos multiplicar o número por uma fração, devemos pegar esse número, multiplicar por seu numerador e depois fazer a divisão. Então, 1 vezes 30, 30, dividido por 2, 15. Nós teríamos, então, 15 balas. Foi o que Pedro tomou e também o que sobrou. E, diante do que sobrou, Pedro, então, tomou 1/3 dessas balas. Ou seja, 1/3 de 15 seria 1/3 vezes 15, que é igual a 5. Ou seja, 5 balas. Bom, sobraram quantas então? Se nós tínhamos 30 balas menos 15 mais 5, ou seja, 30 menos 20, 10 balas. Outro exemplo para nós também aplicarmos a questão dos números racionais. Aqui nós temos os números, melhor dizendo, temos o índice de massa corpórea, o chamado IMC, que faz a relação entre o seu peso e a sua altura, para saber se você está realmente com o peso certo, né? Entendemos peso aqui também, como comumente as pessoas chamam, aquilo que você mede quando você vai numa balança, você sobe uma balança, né? Nós sabemos que, na realidade, o que a gente está medindo ali é a massa do nosso corpo, mas como normalmente as pessoas chamam de peso, então a gente vai considerar aqui também chamá-lo de peso. Muito bem, então é o índice de massa corporal e ele é utilizado para relacionar a massa do seu corpo com a sua altura. E a fórmula do índice de massa corporal é peso sobre a altura elevado ao quadrado. Quando você faz essa divisão, você encontra um número racional e aí então, fazendo a comparação nesta tabela, a gente consegue descobrir qual a relação que existe e a situação que determinada pessoa está. Ok. Olha um exemplo então.
Vamos calcular a situação de uma menina de 12 anos que tenha 1,5 metro, 1,5 metro, e 45 quilogramas. Bom, então a gente vai utilizar a fórmula, né? Utilizando a fórmula do IMC, nós temos a massa sobre a altura ao quadrado. A massa dela aqui é de 45 e a sua altura 1,5. Então, ou seja, 1,5 metro. 1,5 elevado ao quadrado, 1,5 vezes 1,5 será 2,25. 45 dividido por 2,25, encontramos 20 para a resposta. Bom, agora vamos à tabela. Se 20 é o IMC, vamos ver qual é a situação desta menina. Lembrando que essa tabela está dividida em meninas e meninos do lado direito. O que nos interessa é que menina, e nós sabemos que ela tem 12 anos, então vamos aqui nessa coluna, 12, e a gente vai ver então o intervalo em que se encontra o 20. 20 é maior do que 18,3, então nós vamos adiante. Por enquanto está na normalidade. Se estiver inferior ainda a 22,1, opa, realmente, né? Só olhando aqui nessa linha, nós vamos ver que 20 está entre 18,3 e 22,1. Por causa disso, ela está na normalidade. Se estivesse acima de 22,1, já estaria no sobrepeso, ok? Então, ó, podemos concluir que a situação dessa menina é normal, já que 20 é maior do que 18,3 e menor do que 22,1. Muito bem. Vamos calcular agora a situação da mesma menina do exemplo anterior, supondo que ela aumentasse o seu peso em 5 quilogramas. Ou seja, se ela aumentasse em 5 quilogramas, ela passaria de 45 para 50 quilos. E então nós teríamos embaixo, a altura dela não muda, né? 1,5 elevado ao quadrado, que dá 2,25. E fazendo a divisão de 50 por 2,25, encontramos esse número. 22,22222. Lembra que nós falamos sobre aquelas representações decimais infinitas? Pois é, está ela aqui então, né? Isso é uma dízima periódica. A gente vê que o número 2 ele vai para o infinito. Isso quer dizer que ele é o nosso período dessa dízima. Isso já nos possibilita, em algum momento, se quisermos, transformarmos esse número também numa fração. E se conseguimos transformar o número numa fração, ele é um número racional. Então, as dízimas periódicas são números racionais. Nós vamos abordá-las mais adiante. Então, indo à tabela para checarmos então a situação agora da menina, vamos verificar que 22,222, nós podemos, inclusive, já que nós conhecemos, né, que isso aqui será sempre 2, poderíamos travar, por exemplo, no primeiro algarismo aqui, né, sem perda, né, nós verificaríamos que se fôssemos arredondá-lo para simplesmente 22,2, estaria ok, né? Então vamos levar esse número em mente para pesquisar na tabela. 22,2 ele é maior do que 22,1 e é menor do que 25,9, ou seja, está na faixa da obesidade. A obesidade começa aqui em algum número maior do que 22,1 e vai para 25,9. Então, como está nessa faixa aqui, a gente conclui que ela está na faixa de sobrepeso, ok? Então, só vendo aqui o que nós falamos, né? 22,1 é menor do que 22,222, ou seja, esse número que representa o IMC dela é maior do que o índice que regula a normalidade, e ela passa a estar, então, sobrepeso. Precisa fazer uma dietazinha. E as dízimas periódicas, então? Vão ficar para a próxima aula, ok? Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido. E nós vamos então continuar postando os nossos vídeos e mostrando a respeito dos números racionais. Na próxima vez falaremos sobre as dízimas periódicas. Hasta la vista, baby!